Boa tarde, pessoal do quarto ano. Hoje é dia 14 de maio. Nossa primeira aula é português, tá bom? Logo em seguida vocês vão ter aula de espanhol ou ética, tá? Então a gente pode ser que a gente troque, daí depois seja espanhol, tá bom? Então primeiro português, depois ética, né? Então vamos lá. Vamos abrir a nossa apostila na página 76. Na página 76, nós temos um texto lá muito importante, muito interessante, para que a gente trabalhe a interpretação dele, tá bom? Então, vamos ler o texto, acompanhem junto comigo a leitura, enquanto eu leio para vocês, para haver uma compreensão, e depois, na hora de responder o texto, tem que reler o texto para responder as questões referentes ao texto, tá bom? Vamos lá. Por que o cachorro foi morar com o homem? O cachorro, que todos dizem ser o melhor amigo do homem, vivia antigamente no meio do mato com seus primos, o chacal e o lobo. Os três brincavam de correr pelas campinas sem fim, matavam a sede nos riachos e caçavam sempre juntos. Mas todos os anos, antes da estação das chuvas, os primos tinham dificuldades de encontrar o que comer. A vegetação e os rios secavam, fazendo com que os animais da floresta fugissem em busca de outras paragens. Um dia, famintos e ofegantes, os três com as línguas de fora, por causa do forte calor, sentaram-se à sombra de uma árvore para tomarem uma decisão. Precisamos mandar alguém à aldeia dos homens para apanhar um pouco de fogo, disse o lobo. Fogo? Perguntou o cachorro. Para queimar o capim e comer gafanhotos assados, respondeu o chacal com água na boca. E quem vai buscar o fogo? Tornou a perguntar o cachorro. Você? Responderam o lobo e o chacal ao mesmo tempo, apontando para o cão. De acordo com a tradição africana, eu estou baixando um pouquinho aqui por causa da claridade da lâmpada, tá bom? Senão vocês não vão conseguir enxergar direito. De acordo com a tradição africana, o cão, que era mais novo, não teve outro jeito, pois não podia desobedecer a uma ordem dos mais velhos. Ele ia ter que fazer a cansativa jornada até a aldeia, enquanto o lobo e o chacal ficavam dormindo numa boa. O cachorro correu e correu até alcançar o cercado de espinhos e paus pontudos que protegia a aldeia dos ataques dos leões. Anoitecia e das cabanas saía um cheiro gostoso. O cachorro entrou numa delas e viu uma mulher dando de comer a uma criança. Cansado, resolveu sentar e esperar a mulher se distrair para ele pegar um tição. Uma panela de mingau de milho fumegava sobre uma fogueira. Dali, a mulher, sem se importar com a presença do cão, tirava pequenas porções que as passava para uma tigela de barro. Quando terminou de alimentar o filho, ela raspou o vasilhame e jogou o resto do mingau para o cão. O bicho esfomeado devorou tudo e adorou. Enquanto comia, a criança se aproximou e acariciou seu pelo. Então, o cão disse para si mesmo: Eu é que não volto mais para a floresta. O lobo e o chacal vivem me dando ordens. Aqui não falta comida e as pessoas gostam de mim. De hoje em diante vou morar com os homens e ajudá-los a tomar conta de suas casas. E foi assim que o cachorro passou a viver junto aos homens. E é por causa disso que o lobo e o chacal ficam uivando na floresta, chamando pelo primo fujão. Então, olha que interessante, né? A gente tem aí uma história falando, né? Lógico que é uma história fictícia, uma lenda, né? Falando sobre por que o cão foi morar com o homem, né? Ele cansou de ser mandado pelos outros animais, seus primos, né? E viu que ele ia ser bem tratado naquela casa e não iria mais passar fome. Não foi isso? Então, a partir disso, esse texto fala várias palavras difíceis, tá bom? Então, vamos aqui no nosso glossário, dar uma olhadinha nessas palavras e o que elas significam, tá? Campina, grande terreno coberto de plantas rasteiras que fica perto do chão, sem árvores, né? É como se fosse um grande terreno cheio de grama, tá? Campina.
Chacal, mamífero carnívoro da mesma família dos cachorros, lobos e raposas. Fumegar, soltar fumaça. Paragem, lugar em que se para, lugar para parar, né? Tição, pedaço de lenha aceso. E vasilhame, recipiente onde se coloca o alimento líquido ou sólido, tá? Então, toda vez que a gente for reler esse texto, a gente vai lembrar do significado de cada palavra para poder entender o texto, tá bom? Então, todo mundo conseguiu entender o texto aí? Vamos para as nossas questões, tá bom? Hoje nós vamos para a página 78, 79 e 80. Bom? Então, vamos lá, 78. Brincando com o texto. Então, na 78, nós vamos fazer respostas referentes à interpretação desse texto que nós lemos, tá? 1. Responda oralmente. Oralmente significa falando, tá bom? Então, responda falando, tá? Qual é o título do texto? Então, olha lá e fala qual é o título do texto. Não precisa escrever, tá? Além do cachorro, quem são os personagens da história? Então, a gente não tem só o cachorro como personagem, tem outros personagens, né? 2. Os personagens bichos eram amigos, irmãos ou primos? 3. Como era a relação entre os personagens bichos? Como é que era a relação entre eles? Eles eram amigos? Eles eram legais uns com os outros? Como era? 4. Responda as questões a seguir. O que acontecia antes da estação das chuvas? Então, vai ter que reler lá no texto ou rever o meu vídeo para descobrir o que acontecia antes da estação das chuvas. Tem uma parte do texto que está falando antes da estação das chuvas, tá? B. O que os animais eram obrigados a fazer antes desse período? Então, o que os animais tinham que fazer antes disso? Tá? Também está falando lá no texto. Vamos reler. Não adianta vocês virem no WhatsApp e falar assim, Pro, não consegui fazer essa. Só que a Pro sabe que vocês têm que reler o texto. Primeiro assistir o vídeo, depois reler o texto. Em terceiro, se não conseguir entender, rever novamente, tá bom? Porque se vocês perguntarem para a Pro, a gente pergunta para a Pro quando a gente tem dúvida, quando a gente tem dificuldade. E não quando a gente está com preguiça de procurar, tá bom? Então, a gente vai primeiro ver e depois tentar resolver, tá bom? Porque a Pro nunca vai dar a resposta pronta para vocês, tá? A Pro quer que vocês aprendam a pensar, aprendam a conseguir resolver os problemas, porque quanto mais anos se passarem, mais difícil vai ficando, tá bom? 5. O que aconteceu quando o cachorro se aproximou dos humanos? E o que ele decidiu fazer, tá bom? 6. O que você acredita que teria acontecido se o cachorro tivesse feito planejado? Converse com os colegas e o professor. Então, vocês vão deixar só a interrogação, o que você acredita que teria acontecido se o cachorro tivesse feito o que eles planejaram, tá? Mas não precisa escrever, tá bom? Só a sua opinião. Agora, na 79, nós temos um pouquinho da ortografia aí, tá bom? Então, vamos prestar atenção nas atividades. 1. Numere as palavras de acordo com a ordem alfabética. Lá no comecinho do ano, quando a gente começou a ter aula, a Pro trabalhou a ordem alfabética com vocês. O lugar que a gente mais pode observar a ordem alfabética é no dicionário. O dicionário está todinho em ordem alfabética. Então, o que a gente vai colocar? Número 1 para a palavra que aparece aí, que começa com a primeira letra do alfabeto. Se tiver duas palavras que começam com A, com a primeira letra do alfabeto. Se duas palavras começam com A, a gente vai observar a segunda letra. Qual é a segunda letra? Então, vamos colocar na ordem correta de numeração, tá? Vai do 1 até 16, tá bom? Do 1 até o 16. E vai colocar a numeração em cada palavra de acordo com sua ordem no alfabeto, tá bom? 2. Observe os encontros destacados e classifique-os de acordo com a legenda.
Lembra? A Pro já deu aula em sala e também já deu um vídeo gravado sobre ditongo, hiato, dígrafo e encontro consonantal, tá? Encontro consonantal é o encontro de duas consoantes, tá bom? Que é diferente do encontro vocálico. O encontro consonantal é de duas consoantes. O dígrafo é quando duas letrinhas têm o mesmo som juntas, tá? Então, SS, RR, GU, QU, desde que o U não tenha som nessa palavra, tá? É o dígrafo, lembra? Se não lembrar, dá uma corrida na apostila, porque tem uma página explicando sobre isso. Vocês dão uma olhadinha na apostila, tá? Hiato. Hiato é quando tem um encontro vocálico de duas vogais, que na hora de separar as sílabas, elas ficam separadas. Hiato. E o ditongo é quando tem um encontro de duas vogais, um encontro vocálico, e na hora de separar as sílabas, elas ficam na mesma sílaba, tá? Eu só tô falando rapidinho assim para vocês sobre isso, porque eu já dei aula na sala e já dei aula também em vídeo sobre esse assunto, tá bom? Então eu só tô relembrando vocês o que é cada coisa para vocês conseguirem fazer essa atividade. Então, tudo que for ditongo vai por a letra A, tudo que for hiato vai por a letra B, tudo que for dígrafo vai por a letra C e tudo que for encontro consonantal a letra D, tá bom? 3. Classifique as palavras quanto ao número de sílabas e a posição da sílaba tônica. Mais uma vez, a Pro vai relembrar vocês, tá bom? Número de sílabas. A gente vai separar a palavra em sílabas e vai lembrar, se tiver uma sílaba, ela é monossílaba. 2 sílabas, dissílaba. 3 sílabas, trissílaba. 4 sílabas ou mais, polissílaba. Tá bom? Essa é a classificação do número de sílabas, mas a gente ainda tem que classificar a tonicidade, que é a da sílaba tônica. Lembra que a professora também já deu essa aula. Se a sílaba mais forte que a gente fala, né, a sílaba tônica, se a sílaba mais forte estiver na última sílaba, ela é oxítona. Se ela estiver na penúltima sílaba, ela é paroxítona. E se ela estiver na terceira, antepenúltima ou mais longe do fim, ela é proparoxítona, tá bom? Então, essa aula a Pro também já deu, a Pro tá relembrando. Então, vocês vão classificar se é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba na classificação do número de sílabas. E na classificação da tonicidade da sílaba tônica, vocês vão colocar se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, tá bom? Lembra disso. Depois vamos para a página 80. Ainda seguindo com um pouquinho de ortografia, tá? Número 4, complete corretamente com C ou com C cedilha, tá bom? Então, todas as partes que precisarem do C, que o C tiver som de C mesmo, vai ser o C. Quando o C vem acompanhado de I ou de E, ele não precisa de cedilha. A Pro também já explicou essa aula, tá? Ele só precisa de cedilha se ele tiver som de S e ele tiver acompanhado de A, O, U, tá bom? 5. Empregue corretamente o acento agudo, circunflexo, eutil nas palavras a seguir. Depois, reescreva a frase. Então, vocês vão colocar o acento que precisar e vão escrever a frase da forma correta na linha de baixo, tá bom? Né? Quais palavras precisam de acento agudo, circunflexo ou til? 6. Separe essas palavras em sílabas e classifique-as de acordo com a posição da sílaba tônica, tá bom? Então, mato. Na primeira linha vai separar em sílabas. Mato. E na segunda linha vai falar se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, tá bom? 7. Acentue corretamente as palavras. Então, no 7 não precisa reescrever a frase, mas precisa acentuar as palavras que não têm acento, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de português de hoje, tá? Tem bastante atividade para fazer e bastante atenção para prestar.
eu sugiro que vocês pausem o vídeo, tá? Faz a primeira atividade, pausa, né? Assistiu a primeira atividade, pausa, faz a atividade. Precisar voltar, volta, assiste de novo, faz a primeira. Depois, assiste a segunda, pausa e faz a atividade, tá bom? É mais fácil para vocês conseguirem construir suas atividades assim, enquanto estão assistindo o meu vídeo, porque daí a explicação fica bem fresquinha, tá? E vocês vão relembrar aquilo que eu já dei em sala de aula e que eu já dei em outros vídeos, tá? Então, um beijo, fiquem com Deus, até daqui a pouquinho eu tô de volta.